Olá, prezados alunos, professor João Henrique com mais uma aula para vocês na área de conhecimentos bancários, tá bom? Essa aula resumo gratuita aí para todos vocês. Então vamos lá, gente. Agora nós vamos falar do operações de crédito bancário, cadastro, pessoa física e jurídica. Esse assunto tem sido mais cobrado nas provas do BNB, inclusive está no edital desse concurso, né, agora para o BNB de 2024, tá? Então, primeiramente, antes de falar no cadastro, vamos falar da definição do que é uma pessoa física, do que é uma pessoa jurídica. Então, pessoa física, né, PF, é apenas o ser humano individual, singular, sujeito de direitos e também chamado, né, de pessoa natural. Ela é a pessoa chamada de pessoa natural. Pessoa jurídica, PJ, por outro lado, é a entidade que surge de um agrupamento organizado de pessoas naturais visando determinado objetivo. Assim como a pessoa física, a PJ, a pessoa jurídica também pode ter direitos e deveres, tá? Dito isso, né, vamos agora verificar aqui normalmente, né, como a gente processa essas questões de pessoas físicas e pessoas jurídicas, normalmente, né, no meio bancário. Então, quando a gente fala em empresas, né, quando a gente pensa em empresas, nós estamos falando de pessoas jurídicas. É isso que a gente está dizendo aqui, ó. Normalmente pensamos em empresas quando falamos em pessoa jurídica. Mas essas sociedades são apenas um dos diversos tipos de PJ. Apenas para exemplificar, podemos citar a União. A União é uma pessoa jurídica, os estados, os municípios, as fundações, as autarquias, assim como o Banco Central do Brasil e a CVM, as ONGs, né? As organizações não governamentais, as associações e por aí vai, né? Então são pessoas jurídicas. E onde é o domicílio, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica? No caso, o domicílio, né, é a sede, do ponto de vista jurídico, da pessoa física e também, né, da pessoa jurídica. É o que a gente chama de domicílio. É, portanto, o local onde ela responde por as suas obrigações e exerce seus direitos. É o local onde a pessoa pode ser contatada e encontrada, né? A gente diz aqui, ó, que na pessoa física, o domicílio, especificamente, é o lugar onde ela estabelece residência com intenção definitiva, né? No caso de morar, de residir, tá? Já o domicílio da pessoa jurídica é o local principal de suas atividades, ou seja, o local onde é dirigida ou administrada, né, a sede da pessoa jurídica. Caso a pessoa jurídica tenha diversos endereços em diferentes lugares, cada um deles é considerado domicílio, em relação aos atos praticados nesses lugares, né? Então, uma empresa grande com a sede e várias filiais, ela pode ser considerada com vários domicílios. Bom, com relação a cadastro agora, né? Vamos falar um pouquinho aqui, uma aula resumo, sobre normalmente os documentos que são exigidos, né? Principalmente pelas instituições financeiras para, né, fazer um cadastro de uma pessoa física. E aqui a gente está considerando uma pessoa física maior do que 18 anos. Então, primeira coisa, o RG, né? Que é a carteira de identidade, a famosa RG, ou a carteira nacional de habitação, a CNH. Ou também, pessoal, qualquer outro documento de identificação, né, que tenha foto, no caso o passaporte, né, o registro de estrangeiros, tudo isso são documentos. Por exemplo, a carteirinha, né, da OAB, né, então são, né, documentos de identificação. A gente tem que dizer, né, que eles têm que estarem legíveis, senão não dá para aceitar, tá? Bem, precisa-se também, né, no caso da pessoa física, um comprovante, né, de de residência, né, que pode ser dado através de uma fatura, de uma conta de água, de uma conta de energia elétrica, de um telefone físico ou celular, tá? E esse comprovante, pessoal, pela regra geral, ele não pode ter mais do que 90 dias da emissão desse comprovante para a data da entrega no banco, né? Então, você quer comprovar a residência, você vai ter que pegar, né, uma fatura que tenha menos de 90 dias, senão as instituições não vão aceitar. Comprovante de renda, tá, pessoal?
Porque se você vai abrir uma conta na instituição financeira e você vai precisar, por exemplo, de um crédito, seja ele um CDC, seja ele um cartão de crédito, é lógico que a empresa né, a instituição financeira, para destinar esses recursos, ela vai querer um comprovante de renda, que pode ser o seu contra-cheque, pode ser que ela peça a última declaração do imposto de renda, tá? Contanto também que esses documentos não tenham, né, também um prazo muito defasado, né, entre a comprovação, né, do seu contra-cheque com a data que você está apresentando na instituição, tá? Então não pode ter mais de 90 dias. Certidão de casamento, isso no caso se você for casado, porque o que é que diz aqui, ó? No caso do BNB, né, essa tá justamente solicitado pelo BNB, ó, observação 1. Caso pretenda obter crédito ao BNB, junto ao BNB, deverá ser efetuado também o cadastro do cônjuge ou companheiro, exceto se a pessoa é casada com separação absoluta, né? A separação total de bens. Não tendo esse tipo de separação e é casado, tem que apresentar. Nos casos de divórcio, é necessária a averbação, né, desse divórcio, né, na certidão de casamento. Para os clientes que possuem união estável, essa informação deverá estar selecionada no início do processo. Portanto, não é necessário inserir nenhuma averbação na certidão de casamento. Então, união estável também não precisa mudar nada, né, lá na certidão, tá? Bom, com relação à pessoa jurídica, né? Com relação à pessoa jurídica, né? O que que a gente tem? Não, desculpa. Ainda com relação ao cadastro de pessoa física, jurídica a gente vai deixar para a aula normal, aqui é uma aula resumo. No caso, se for uma abertura de uma pessoa física, né, que é dependente financeiro. Então, deve ser realizado primeiro o cadastro do responsável financeiro, né, no caso o pai e a mãe, tá? E depois vai pedir as documentações também da pessoa dependente financeiro, que também é a mesma coisa, o RG, o CNH ou qualquer documento de identificação, desde que ele esteja legível e com foto. A fatura também obedecendo aí o prazo, né, máximo de 90 dias. E o comprovante de renda, né, deve ser enviado a declaração do dependente financeiro, documento disponibilizado normalmente pelo banco. Então, por exemplo, você é de menor, vai abrir a conta com o seu pai. Então, o pai vai ter que apresentar, né, a declaração comprovando que você, menor, né, ou menor não, é dependente, você é dependente do seu pai, né, do seu tutor ou do seu responsável. Legal? Então, vamos aqui, uma aula resumo, só para ter uma ideia, como isso poderia ter sido cobrado em prova. Olha aqui, ó. Quando a pessoa jurídica ou a pessoa física decide abrir uma conta bancária, são necessários alguns documentos básicos da pessoa física ou da pessoa jurídica. Óbvio, dependendo do tipo de conta a ser solicitada a abertura. Diante dessa informação, assinale a alternativa correta sobre os documentos básicos necessários que uma pessoa precisa apresentar quando da abertura de uma conta corrente de depósito à vista individual para pessoa física. Então, a questão está dizendo que quer os documentos para pessoa física. Então, vamos lá. Título de eleitor, não diz isso nas instruções, não lemos nada disso, né? Já está errado. Inscrição do CPF, tudo bem. Contrato social para pessoa física, também está fora. Comprovante de residência, sim. Inscrição do CNPJ está fora, porque CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E aqui a questão é sobre pessoa física. Letra B. Carteira de identidade ou documento equivalente, legal. Inscrição no CPF, legal. Comprovante de renda, né? A gente sabe que se você vai pedir algum crédito, é preciso. E um comprovante de residência. Isso aqui, até agora, me parece ser a alternativa correta. Passaporte também é um documento, né? Que é identificável, ele tem foto, é possível. Inscrição no CPF também. Comprovante de residência, ok. Contrato social, não. Contrato social é para pessoa jurídica. Registro na junta comercial também. Isso aqui é pessoa jurídica. Carteira Nacional de Habilitação com foto, ok. Inscrição no CPF, ok. Comprovante de residência, ok. Contrato social, inscrição no CNPJ são, né, documentos de pessoa jurídica. A questão é sobre pessoa física. Carteira de identidade ou documento equivalente, ok. Inscrição no CNPJ, não, né, pessoal? CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
comprovante de renda, comprovante de residência, ok. Então, o gabarito da questão é letra P de bola. Outra questão aqui que a gente preparou. São documentos necessários, documentos básicos necessários, que uma pessoa precisa apresentar quando da abertura de uma conta corrente e depósito à vista individual para a pessoa física, exceto o que não é, né? O que não faz parte como documento necessário. Documento de identificação com foto legível, ok. Inscrição no CPF, caso esta não esteja no documento de identificação, ok. Ele quer a errada. Comprovante de residência com menos de 120 dias, não, né? Aqui não, é com menos de 90 dias, né? A gente leu isso aqui. Então, se é errado que ele quer, a errada vai ser essa. Passaporte pode ser. Registro Nacional de Estrangeiro, a RNE, é a identificação da pessoa estrangeira, né? Que tem foto nesse documento, também pode. Então, o gabarito é a letra C de casa. Bem, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado de mais uma aula resumo que está disponibilizada aqui no nosso site. Legal? Grande abraço e até a próxima aula.